Você ouve. Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Em 1857, houve uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, vergonhosa, que determinava o seguinte: os negros, aqueles que vieram da África, e seus filhos, nascidos aqui ou não, eles não têm direito à cidadania dos Estados Unidos. Eles não são e não serão cidadãos dos Estados Unidos. E como não são cidadãos, não podem recorrer ao Poder Judiciário em nenhuma hipótese, porque não são cidadãos. E ainda com a decisão adicional de que tomar um escravo de seu proprietário só poderia ocorrer com uma decisão judicial. E aí, claro, seria uma ação de brancos contra brancos, porque os negros não poderiam sequer conversar com o juiz, levar a sua reclamação, clamar por justiça, porque não eram e não seriam cidadãos. 4 anos depois, começa a Guerra Civil, em 1861, dura 4 anos, não vai até 65. O Norte vence e a escravidão é abolida. São removidas as suas bases jurídicas, institucionais, e ela deixa de ser considerada um modo legal de produção, o trabalho escravo. E aí, 3 anos depois do final da guerra, é bom lembrar que Abraham Lincoln morre no início de seu segundo mandato, em 65, 3 anos depois é aprovada a 14ª emenda. A 14ª emenda, ela procura estabelecer uma série de proteções aos que eram escravos. Aqueles que, há pouco tempo, tinham contra si uma decisão da Suprema Corte dizendo que eles eram nada além de propriedade, como uma cadeira, uma estante, uma carroça, um arado. Não eram mais. Deveriam ser tratados agora como cidadãos. E foi estabelecida a 14ª emenda, que é a mais longa da Constituição dos Estados Unidos, a mais longa das emendas, né? Aquelas que foram acrescentadas, portanto, aos 7 artigos primordiais. E, mesmo assim, até 1954, na verdade isso durou até os anos 60, porque muita gente se negava a respeitar uma nova decisão da Suprema Corte, porque no final do século XIX, em outra vergonhosa decisão, a Suprema Corte diz que os estados do Sul que segregavam negros, que estabeleciam escolas distintas, salas de aula distintas, lugares distintos nos estabelecimentos públicos para negros e brancos, não estavam ferindo a Constituição. Isso foi decidido pela Suprema Corte vergonhosamente no final do século XIX e só em 1954 é que a Suprema Corte diz não, isso é inconstitucional. E mesmo assim, muitos estados no Sul, governos, escolas públicas, eles
conseguiram empurrar o cumprimento dessa decisão de não segregar até 1965, ou seja, 100 anos depois do fim da escravidão. Vergonhoso. Mas a 14ª emenda diz o seguinte: toda e qualquer criança nascida nos Estados Unidos é cidadã dos Estados Unidos. Não há qualquer porém, independentemente de os pais estarem em situação irregular, serem imigrantes que não têm sua situação legalizada. A criança que nasceu em solo dos Estados Unidos é cidadã dos Estados Unidos. Essa garantia está na 14ª emenda. Exatamente para derrubar aquela canalice aprovada, decidida pela Suprema Corte 4 anos antes do início da Guerra Civil. Ora, o que Donald Trump está propondo, é claro, à sua maneira, Trump, ele anuncia como algo que é incontroverso e que já está decidido e que será feito. Ele sabe que não é assim. Mas é importante que ele anuncie para que os seus apoiadores, a grande parte da sociedade que apoia suas posições, inclusive nesse assunto, veja qualquer resistência no Congresso a mudar a 14ª emenda como uma resistência a uma decisão tomada, a uma nova política. Não é uma nova política, porque ela afronta a Constituição dos Estados Unidos. Ele sabe disso, mas ele não diz vamos propor, vamos discutir, vamos levar ao Congresso, nada disso. Ele diz será assim, mas sabe que não, que passará pelo Congresso, com pouquíssimas possibilidades de aprovação. Não dá para dizer que sejam nulas, mas pouquíssimas, mesmo entre os republicanos. O que importa não é nem que a medida não seja aprovada, mas, primeiro, é o clima geral desencadeado de perseguição aos imigrantes e até as crianças nascidas nos Estados Unidos, filhas de imigrantes em situação ilegal. É criar um clima de perseguição, não só policial, que já foi iniciada, mas da própria sociedade ou da parte da sociedade que abraça essa ideia fascista. Por que fascista? Porque muda-se um conceito primordial que havia sido ferido durante o longo período da escravidão. O princípio de que aquele país não deveria olhar a cor, não deveria olhar a origem, mas apenas e tão somente os direitos e deveres de todos. Isso sempre foi um princípio que não saiu do campo ideal, nunca foi assim. Inclusive, várias leis contrariaram esse princípio, por séculos. A própria lei que fundamentava a autorização jurídica para a escravidão. Mas a 14ª emenda restabelece a ideia que agora é atacada por Trump. Ele está olhando para a origem. É algo que existe na Constituição alemã, na italiana, e claramente a ideia de direito por sangue. Na Itália é um caso. Balotelli nasceu na Itália. Jogador
foi adotado pelas condições precárias de seus pais, foi adotado por uma família de italianos, daí o sobrenome Balotelli, mas ele nasceu lá. Só depois dos 18 anos é que ele recebeu um documento dizendo: você é italiano. Isso é cruel, porque ele nasceu lá. Isso é canalha, porque ele nasceu lá. E diziam: não, você nasceu, mas não é bem assim, porque você não tem determinada origem. E essa é a ideia que está por trás do anúncio de Trump. Falaremos ainda muito sobre isso em outras ocasiões. Canal do Panamá. O canal é do Panamá, sempre foi do Panamá. A ideia original, inteligentíssima, aliás, dos franceses, com financiamento de bancos franceses, era ter um canal unindo o Atlântico ao Pacífico, tornando muito mais barato transportar mercadorias que iam para a Ásia, da Europa para a Ásia. O projeto francês naufragou por diversos problemas, inclusive de concepção de engenharia. Os Estados Unidos assumiram o projeto, mas qual era a ideia francesa assumida pelos Estados Unidos? Nós vamos construir isso aqui em vosso território porque será bom para nós. Nós ganharemos dinheiro, economizaremos muito, muito, muito nas importações e nas exportações. Nos interessa. Além, claro, de facilitar a vida não só da Marinha Mercante, mas também da Marinha de Guerra. Mas é do Panamá. Porém, a administração era dos Estados Unidos. Até que Jimmy Carter, que faleceu há poucas semanas, aos 100 anos, Jimmy Carter disse: não, esse canal é do Panamá. E a sua administração deve ser do Panamá. E foi estabelecido um período de transição de 20 anos. Então, em 99, acabou a história. O Panamá faz o que bem entender. Com navios dos Estados Unidos e da China. A China tem duas empresas, que aliás são de Hong Kong especificamente. Uma no Atlântico, outra no Pacífico, no canal, nas extremidades do canal. Empresas portuárias, trabalham com serviço portuário. E o Trump passou a dizer: entregaram o canal para a China, não sei o quê, e então nós vamos retomar o canal. Não, não se trata de retomar, porque nunca o canal foi dos Estados Unidos. Ele pode fazê-lo militarmente? É indiscutível que capacidade para isso tem, né? Como é que o Panamá resistiria? Ele pode estabelecer o covarde, criminoso, assassino sistema de sanções que tem matado gente no Irã, na Venezuela, em Cuba? Pode. Pode. Mas o que ele quer é restabelecer posição de força. E é simplesmente tentar fazer com que a China negocie a maneira como ela usa o canal com os Estados Unidos. Ah, o navio militar não pode. Só navio civil, de uso civil, de transporte de pessoas ou mercadorias. Mas é a ideia de que o império está decretando que agora será assim. É principalmente essa a ideia. Há um império. E o império, com decreto real, está determinando que é preciso mudar o uso do canal do Panamá, que é, por óbvio, do Panamá. Se havia alguma dúvida, um presidente dos Estados Unidos, em nome do Estado e, portanto, em nome da sociedade, em 1979 reconheceu isso, Jimmy Carter. O canal é do Panamá.
E a administração deve ser do Panamá. E deu 20 anos de prazo de transição e assim foi. O Golfo do México, chamado de Golfo do México em cartas náuticas do século XVI, década de 80 do século XVI, quando navegadores europeus chamaram, usando uma palavra que era utilizada pelos nativos locais, que assim chamavam uma de suas cidades, com a pronúncia local, não espanhola. E depois houve cartas que apareceram com o nome de Golfo da Nova Espanha. Não pegou. Que países têm acesso a esse golfo? Os Estados Unidos, o México, é óbvio, e Cuba. Os três. Faz diferença mudar o nome para Golfo da América? Além da chatice de mudar documentos, mudar as cartas de navegação, além da chatice de mudar os livros de geografia, além desse incômodo, há algo a mais? Ou é só um capricho? Claro que não é só um capricho. A maior parte do petróleo do México está naquele golfo, é extraído esse petróleo, essa maior parte é extraída naquele golfo. E cerca de 15% do petróleo produzidos, dos barris de petróleo produzidos nos Estados Unidos, cerca de 15% do petróleo produzido nos Estados Unidos sai do Golfo do México. 15% do petróleo produzido. É muito. E para o México, muito mais. Trump não quer mudar o nome apenas. Trump quer produzir redefinição de limites marítimos. O limite cubano, o limite mexicano e o limite dos Estados Unidos. Ele quer avançar os limites dos Estados Unidos por causa do petróleo. E ele já disse, o verbo a ser conjugado pelo seu governo, o verbo que ele conjugará é furar, extrair, perfurar. Perfurar, perfurar, perfurar. E também no Golfo do México. Ele não está infantilmente batendo o pezinho dizendo queremos que seja Golfo da América. Isso é reivindicação de empresas dos Estados Unidos. E o que Trump faz? O império deve agir como império. Nós não vamos discutir com Cuba e com o México. Nós vamos mudar o nome. Mas ele quer mudar limites das águas desses países. Quer avançar o limite dos Estados Unidos por petróleo. Groenlândia, terras novas, os minerais chamados terras novas, essenciais para a indústria moderna. E não há a menor dúvida, a China sabe disso, a Rússia sabe disso, a Dinamarca sabe disso e os Estados Unidos sabem disso. Há muito desses minérios, dessas riquezas minerais na Groenlândia. 60 mil pessoas naquela imensidão, muito maior do que o país que tem a propriedade de seu território, a Dinamarca, que coloca ali 3 aviõezinhos para fiscalização. E Trump sabe, porque disseram para ele, há várias empresas chinesas trabalhando na Groenlândia. Então ele não diz, Dinamarca, eu quero mais empresas dos Estados Unidos na Groenlândia. Os Estados Unidos têm base militar, vale ressaltar, na Groenlândia. Já tentaram comprar
desde o Johnson, o substituto do Lincoln. Não o Johnson que substituiu o Kennedy, o Johnson que substituiu o Lincoln. Tentaram com o culto e criminoso Woodrow Wilson. Tentaram, depois da Segunda Guerra Mundial, ofereceram na época 100 bilhões de dólares, que valia muito mais do que valem hoje. Valiam muito mais do que valem hoje. 100 bilhões de dólares. E a Dinamarca disse não, não, não. Mas Trump muda a abordagem e diz: é discutível se aquilo é da Dinamarca. Eles têm, não é eles podem, eles deveriam estudar, eles têm de nos entregar a Groenlândia. Para que nós possamos, inclusive, garantir a segurança da Dinamarca. É um decreto imperial. O Canadá foi uma provocação. Né? Por que vocês não viram o 51º estado? Vocês vão pagar menos impostos, não gastarão dinheiro com segurança. O Trudeau, que já estava balançando, aí ficou de pendurado e agora tem pouco tempo. Talvez consiga mudar a situação até a eleição, mas é difícil. Teve de convocar a eleição, provavelmente cairá fora. E renunciará, inclusive, à liderança do partido. Já vai tarde, aliás, deu um péssimo governo. Mas o Canadá se indignou. E Trump deu risada e chamou o Trudeau de governador. E não de premier ou de primeiro-ministro, mas de governador. Como quem diz, isso aí é nosso. E se considerarmos necessário, tomaremos. Esse é o recado, é a provocação. Será feito? Não. Agora? Não. Mas a ideia é: prostrem-se diante de nosso poder. Não é uma provocação barata, juvenil. Há um intuito. Classificar cartéis de drogas como grupos terroristas não é semântica. Na verdade, estabelece uma pretensa cobertura para intervenções militares em outros países. E sem a necessidade de que o governo de qualquer desses países autorize essas operações. Alô, governo do Paquistão, nós vamos entrar aí para matar o Bin Laden. Não. Primeiro matam o Bin Laden, depois avisam o governo do Paquistão. Mais tarde deram um golpe no Paquistão. Imran Khan está preso por um golpe promovido pelos Estados Unidos. Qual a ideia? E ele mencionou 3 cartéis. Um que nasceu em Los Angeles, mas de imigrantes salvadorenhos. Outro mexicano e outro venezuelano. Ele não disse: é preciso combater esses cartéis, é preciso combater o tráfico de drogas, armas e pessoas. Ele diz: são grupos terroristas. Faz diferença? Muita gente bate palma, é isso mesmo, tem de chamar de terrorista. Não é esse o ponto. É que ao chamar de terrorista, ele insere esses grupos na previsão da legislação dos Estados Unidos para que sejam atacados sem autorização do país em que se encontram. Por isso, Sheinbaum não queria, a presidente do México. Não é que ela considere que esses grupos são dignos de proteção, não é isso. Esse é o maior problema que ela tem. É o maior problema do governo mexicano. Mas ela sabe que a mudança de classificação abre a possibilidade de uma intervenção militar, de uma ação militar, ainda que de comandos, né? Não é as Forças Armadas, não é isso. Não é uma ação das Forças Armadas, não são tropas do Exército
ou da Marinha, mas grupos, comandos de elite, como fizeram no Paquistão, que podem entrar, atacar, mas isso pode sim produzir uma situação de intervenção militar maior do que a ação de comandos. E é essa a ideia. Não por acaso ele citou o México, roubado pelos Estados Unidos. Roubado? Dizem que ninguém consegue roubar terras. Os Estados Unidos roubaram terras. Texas, a Califórnia. E a Venezuela, também mencionada. Não é por acaso. Guerra entre OTAN e Rússia em território ucraniano. Ele agora diz que quer conversar com o Putin. Ontem falou, o Putin acaba com essa guerra ridícula, ou haverá sanções. Essa guerra foi engendrada, elaborada, concebida pelos Estados Unidos. O Trump não sabe disso. Ele não sabe que houve um golpe de Estado em 2014, exatamente para produzir ataques à população ucraniana no leste, e que isso fatalmente levaria a uma reação russa, porque aquela população é de origem russa, além de alguns que nasceram na Rússia, a população do leste da Ucrânia, do Donbass e da Crimeia. Imediatamente a Rússia retomou a Crimeia, que ela deu à Ucrânia no governo Khrushchev, quando eram todos membros da União Soviética. Trump não sabe disso. Ele não sabe que os Estados Unidos estão armando grupos nazistas que durante anos atacaram livremente, até fevereiro de 22, atacaram livremente os ucranianos em Lugansk, em Donetsk. Mataram crianças com fuzilamento, com explosões, mataram mulheres, mataram idosos, colocaram trabalhadores em minas e explodiram essas minas. Metralhavam edifícios civis, residenciais. Estavam atacando tropas. E os Estados Unidos seguem armando o governo golpista, porque foi um golpe de Estado em 14, de Zelensky, que veio depois, veio em 19, e, aliás, o mandato dele já acabou e ele continua lá. Mas a ideia é cercar a Rússia. É a OTAN às portas da Rússia. Essa é a ideia. Trump não sabe. Ele acha que é uma guerra ridícula. É isso. É só isso que ele tem a dizer. Chamar o massacre dos ucranianos no Donbass de coisa ridícula. É esse o comentário do imperador? Falaremos em outro momento sobre Brasil, América Latina, Israel, outros temas mencionados por Trump. Há um livro escrito pelo Marx. Em português há 2 títulos que são encontrados: o 18 Brumário, porque é uma tradução direta, né, do título original em alemão, e o 18 de Brumário, que é, digamos, mais lógico, né, no uso do português, já que falamos 15 de março, 18 de junho, 23 de janeiro, então é 18 de Brumário. O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte é o momento em que o capital financeiro e o Estado se unem contra o capital
contra a livre concorrência, contra o capital produtivo, contra a grande parcela dos agricultores. Mas há um momento em que Marx diz o seguinte: é ótimo que o capital financeiro, em sua associação, ou o Estado dominado pelo capital financeiro, que isso se torne visível, notório. O sistema está nu. E o capital financeiro ele vai provocando, numa velocidade extraordinária, uma acumulação tal de capital, que o capital concorrencial, o capitalista, indivíduo, isolado, lutando na selva, tendo de apresentar bons produtos, preços bons, produtividade, qualidade para sobreviver na luta pelo mercado, para ter a sua fatia no mercado, ele vai sendo engolido pelos monopólios. Os monopólios se tornaram inevitáveis. E os monopólios produziram o grande imperialismo. Quando havia vários impérios, eles chegaram a um ponto de contradição e de disputa que houve a Primeira Guerra Mundial. É a Guerra Interimperial. Da Segunda Guerra emerge um único império. E agora, sem o risco, sem que se veja no horizonte a possibilidade de revoluções comunistas, o império começa a derrubar o Estado de bem-estar social, a social-democracia, tudo aquilo que ele entregou como contraponto ou como concessões para evitar o crescimento do movimento operário e da Revolução Comunista. O capital começa a remover em todo lugar, na França, na Alemanha, na Inglaterra, no Brasil, na Argentina. Mas agora ele não tem disfarces. É o imperialismo sem disfarces. O canal do Panamá é meu. Se eu quiser, o Canadá é meu. A Groenlândia é minha. Vou restabelecer os limites do Golfo do México e chamá-lo de Golfo da Europa. Vou dizer, parem a guerra, ou eu boto sanção para cima de todo mundo. Obedeçam. Não é Trump. Trump é um portador. É isso que a plutocracia queria agora, na nova fase do imperialismo. Trump é apenas o portador, a expressão, o sujeito que consegue expressar esses interesses. Ele não é o idealizador, ele é um portador. Mas, como disse Marx em relação a Luiz Bonaparte, o sobrinho de Napoleão, é ótimo, porque agora os povos podem ver o sistema como ele é, nu e cru, sem disfarces, sem o disfarce do avô bonzinho, do tio bonzinho, do Estado bonzinho, do bem-estar social. É a crueza da guerra de classes e da guerra entre o império e aqueles que se negam a ser vassalos do império.